Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias aqui mais uma vez para mais uma aula e dessa vez uma aula de redação. Bom, na aula anterior o professor tinha passado algo referente à tese, né? E aí vocês se descabelaram, vocês se perderam, vocês gritaram, não quero mais. O que é uma tese, pelo amor de Deus, né? Fizeram o escambau e tiveram dificuldades para fazer uma tese. Então, o professor vai fazer uma coisa muito simples aqui, que seria muito interessante que você fizesse depois dessa aula também, certo? E analisasse com um pouco mais de cuidado. O senhor está aqui com o guia do mochileiro redator e vai colocar aqui na página, se não me engano, na página 40 começam as redações nota 1000. Deixa eu subir, não é a página 40 ainda, mas é aqui, ó, na página 41 em diante, certo? A gente encontra as redações nota 1000. O professor vai aumentar aqui um pouquinho mais, aumentei demais, aqui tá bom, certo? Então tá aqui, ó, a primeira redação nota 1000, a gente vai dar uma analisada. Nós vamos tentar encontrar o quê? Vamos tentar encontrar a tese. Só para lembrarmos, o que é a tese? A tese nada mais é do que a opinião do autor referente ao tema. Zé Fini. Opinião do autor referente ao tema. O senhor tinha comentado isso, já comentou outras vezes, né? O que você pensa sobre a publicidade infantil? A minha opinião sobre a publicidade infantil é X, é Y, é H, certo? É a sua opinião. Simplesmente assim. Só que você não vai colocar na redação, eu acho que a publicidade infantil ela é muito prejudicial às crianças. Não, né? Você vai colocar algo nesse sentido. Nesse contexto, percebe-se que a publicidade infantil é prejudicial ao desenvolvimento das crianças, principalmente no que se refere a isso e aquilo. Pronto, você colocou ali um pouco da sua opinião referente a esse tema, certo? Opinião do autor referente ao tema, então. Isso é a tese. Mas não é somente isso. Numa introdução que você tem que colocar a sua tese, você vai dar logo a sua opinião referente àquele tema, mas também tem que se dizer, o professor gosta sempre de dizer isso, né, que a tese ela é o direcionamento argumentativo da sua introdução. Ou seja, quando o seu corretor terminar de ler, tá aqui, ó, a redação tem o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, quarto parágrafo. O primeiro parágrafo é a sua introdução, né, que se vai apresentar o tema e a tese. Então, quando o corretor da sua redação terminar de ler a sua introdução, ele vai ter que entender que tema que você está falando e não somente isso, mas também a sua tese, que é a sua opinião referente àquele tema, né? Como é que você vai abordar? Você acha que, né? Você acha que a publicidade infantil ela é boa, ela é ruim, ela funciona, ela não funciona, ela tem que ser proibida, ela tem que ser mantida, certo? O que você acha da liberdade de expressão? Ela é absoluta, não é absoluta? Enfim, vai ter o tema ali e você vai ter que logo de cara apresentar esse direcionamento argumentativo, essa opinião referente ao tema. Vamos analisar então como é que esses caras que tiraram 1000 na redação conseguiram fazer isso, que um dia você vai conseguir também fazer, beleza? Vamos então, olha lá. Primeira parte aqui, né? Introduçãozinha. O senhor vai aumentar ainda mais para você. Ó, você vê bem de pertinho. A redação está 1000 de 2014, vamos lá. A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. Bom, essa primeira parte aqui você percebe que ele está falando sobre o tema da publicidade infantil, né? No debate, tem a opinião aqui dele referente ao tema? Não, você está falando que ele simplesmente está falando que a publicidade infantil movimenta bilhões de dólares todos os anos, né? E faz com que aumente a venda de produtos direcionados às crianças. Pronto, só isso que ele está falando. No Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Falou aqui a opinião dele até agora? Não, só apresentou o tema, certo? Isso que eu quero que você perceba, só apresentou o tema. A tese vai chegar agora, no final da introdução, certo? Para direcionar para o que ele acha sobre o tema, para direcionar como é que vai ser o argumento 1 e o argumento 2. Ele pega e diz assim: nesse contexto, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois, do contrário, elas podem ser prejudicadas em sua formação, com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Se eu perguntasse, então, por esse tal de Antônio Ivan Araújo, seu Antônio Ivan, o
que você acha da publicidade infantil? Bom, ele ia falar assim, bom, professor Rodrigo, eu acho que o governo, olha só a opinião dele, ó, tá aqui, ó. Eu acho que o governo, ele deve regulamentar a veiculação, certo? E o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois o contrário, eu acho que pode dar algum problema, professor Rodrigo. Olha só o que eu acho que pode dar. Elas podem ser prejudicadas em sua formação, com prejuízos físicos, certo? Psicológicos e emocionais. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que demonstrar exatamente isso que ele falou, certo? Se ele colocou aqui na tese essa opinião sobre a publicidade infantil, bom, é exatamente essa opinião que ele vai ter que abordar no argumento 1 e é exatamente essa opinião que ele vai ter que abordar no argumento 2, certo? É por isso que o professor diz que a tese ela é, ao mesmo tempo, a opinião do autor referente ao tema, ele acabou de dar sua opinião aqui, certo? Mas também é o direcionamento argumentativo. Por quê? Porque a partir dessa opinião é que vai ser desenvolvido o argumento 1 e vai ser desenvolvido o argumento 2. Por exemplo, ele falou aqui que elas podem ser prejudicadas, as crianças elas podem ser prejudicadas em sua formação com prejuízos físicos. Muito bem. Então, no argumento 1, ele vai ter que apresentar para nós, né, como que a publicidade infantil pode prejudicar, né, as crianças na formação delas em relação a esses prejuízos físicos, certo? Então, olha só o que ele vai falar no argumento 1, ele vai ter que falar sobre isso. Olha o que ele diz. Em primeiro lugar, nota-se que as propagandas voltadas ao público mais jovem podem influir, ou seja, interferir, né, nos hábitos alimentares, podendo alterar, consequentemente, o desenvolvimento físico e a saúde das crianças. Pronto, aqui ele já anunciou a ideia. A ideia que ele vai tentar te provar nesse parágrafo de argumentação é que, de fato, né, a publicidade infantil pode alterar aí o desenvolvimento físico e a saúde das crianças. Tudo isso é físico? Físico, sim. Né? Ele vai ter, depois você vai ver com um pouco mais de calma, certo? Que ele vai falar aqui que isso tudo vai chegar, inclusive, na obesidade. Está aqui, ó. Obesidade é um problema físico da criança? É, certo? Tudo bem? Então ele vai demonstrar que a propaganda infantil vai interferir sim, né? Vai gerar consequências, né, físicas para as crianças. Ele demonstra aqui, com um pouquinho mais de calma, a gente consegue perceber. Vamos dar uma lidinha, então, nesse argumento de forma completa. Pois bem, a gente já leu o tópico frasal, mas vamos ler de novo e vamos juntos aqui ver se ele consegue provar essa ideia. Olha lá. Em primeiro lugar, note-se que as propagandas voltadas ao público mais jovem podem influir, interferir, como o senhor já falou, nos hábitos alimentares, podendo alterar consequentemente o desenvolvimento físico e a saúde das crianças. Então, a primeira partezinha que ele falou aqui na tese dele era prejuízos físicos. Ele está falando que ele vai falar sobre isso, quanto a publicidade infantil gera problemas, prejuízos físicos. O senhor já falou tudo isso, vamos ver como é que ele prova isso. Os brindes que acompanham as refeições infantis ofertados pelas grandes redes de lanchonetes, por exemplo, aumenta o consumo de alimentos muito calóricos e prejudiciais à saúde pelas crianças interessadas nos prêmios. Olha só a ideia que ele está falando aqui, né? Os brindes que acompanham as refeições infantis ofertadas pelas grandes redes, esses brindes são a propaganda, certo? São a propaganda. Tá lá o brinde lá, tá fazendo propaganda para aquele lanche. A gente vê isso em grandes redes de fast food, que a gente conhece muito bem, né? Aumento esses produtos, que são as propagandas, aí, aumentam o consumo de alimentos muito calóricos e prejudiciais à saúde pelas crianças interessadas nos prêmios. Esse aumento da ingestão de alimentos pouco saudáveis, então, né, pode acarretar o surgimento precoce de doenças como a obesidade. Viu? Então, voltando lá na tese, ele disse, nesse contexto, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias, essa é a opinião dele, certo? O governo não pode deixar assim livre essas propagandas infantis, né? Ele tem que regulamentar, ele tem que regulamentar a veiculação, o conteúdo, né, voltado às crianças, pois do contrário, o que pode acontecer segundo ele? Podem ser prejudicadas essas crianças em sua formação com prejuízos físicos. Como então? Está aqui no argumento 1 provando que a publicidade infantil pode gerar problemas físicos para as crianças. Está. Então, é por isso que a tese, o senhor está repetindo, eu sei. O senhor está repetindo, mas é para gravar mesmo, tá?
A tese é, ao mesmo tempo, então, né, a opinião do autor referente ao tema, mais o direcionamento argumentativo também. Ela é a mesma coisa. Opinião do autor referente ao tema e também o direcionamento argumentativo, porque a gente percebe que aqui, aquilo que está direcionado aqui dentro da tese é o que vai aparecer no argumento 1, é o que vai aparecer no argumento 2. E para você ter mais certeza disso, olha só, ele falou psicológicos e emocionais. Essa segunda parte é o que tem que aparecer no argumento 2 dele, e eu quero ver se aparece mesmo, olha lá. Esse é um texto conhecido, né? Aqui o professor talvez já tenha utilizado com vocês também. Mas enfim, volte lá no Guia do Mochileiro Redator, dê mais uma lida nele. A gente vai ler aqui o argumento 2, tá? Em segundo lugar, observa-se que a publicidade infantil é um estímulo ao consumismo desde a mais tenra infância. Lembra que o problema é psicológico, né? A publicidade infantil gera problemas psicológicos. Vamos ver como é que ele vai provar isso. Ele falou de estímulo ao consumismo. Vamos ver. O consumo de brinquedos e aparelhos eletrônicos modifica os hábitos comportamentais de muitas crianças, que para conseguir acompanhar as novas brincadeiras dos colegas, pedem presentes cada vez mais caros aos pais. Quando esses não podem comprá-los, tem um acento aqui que faltou, as crianças podem ser vítimas de piadas maldosas por parte dos outros, podendo também ser excluídos de determinados círculos de amizade, o que prejudica o desenvolvimento emocional e psicológico dela. Então, olha só. Olha só que interessante. Né? As crianças, por meio da publicidade infantil, elas se sentem impungidas, elas se sentem, digamos, impungidas, o senhor falou, né? Mas sentem-se, digamos assim, direcionadas a querer comprar aqueles brinquedos, porque está lá na propaganda, certo? Mas isso pode gerar um problema psicológico, né, de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento emocional, como ele está dizendo ali, justamente porque elas vão querer, não vão poder ter, e aí as outras crianças que tiverem vai acabar, então, isso magoando essa criança, né, de alguma forma, porque elas podem ser vítimas aí de piadas maldosas, ou então elas podem ser excluídas do meio social, justamente por elas não terem aquele brinquedo, né? Então, isso vai acabar gerando isolamento, esse isolamento vai ter consequências emocionais, que são consequências psicológicas, certo? Então, ele conseguiu aqui, de alguma forma, relacionar aquilo que ele colocou na tese, no argumento 2, sim, conseguiu. E é isso que o professor quer que você perceba. Tudo aquilo que é colocado para nós na tese é a opinião do autor referente ao tema e é o direcionamento argumentativo também. Certo? Então, olha só. Muito bem. Essa também é uma introdução que tem lá no Guia do Mochileiro Redator, né? Talvez você já tenha lido, mas o senhor vai dar uma olhadinha nela só para te mostrar aqui onde está a tese e onde está a opinião do autor. Aqui já está bem, um monte de coisa marcada, né? Mas veja bem, acompanhe o professor e vê se você entende. Na mitologia grega, Ziz foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Ziz atingia o topo do rochedo, contudo era vencida pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Isso aqui é uma alusão que ele faz mitológica. Tem a opinião dele referente ao tema aqui? Não ainda. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Então, aqui ele está fazendo uma comparação daqueles Ziz que rolavam uma pedra eternamente morro acima, mas era sempre vencido por essa pedra, e a luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros que buscam, então, ultrapassar essas barreiras aí que os separam do direito à educação e não conseguem. Beleza? Beleza. Qual que é a opinião dele referente a esse problema? Ele vai dar agora. Então, até ali, ele só apresentou o tema? Sim, até ali ele só apresentou o tema. Agora vem a opinião dele, que é a tese. Olha só. Nesse contexto, não há dúvida de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, qual que é a opinião dele? Né? É como se ele dissesse assim, professor Jeremias, né? Não há dúvida de que a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, né? Devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Por que nós temos, né, essa dificuldade em relação à formação educacional dos surdos?
segundo o aluno aqui, é devido à negligência do governo, ou seja, o descuido do governo em relação a essa parte da sociedade, os surdos, e também o preconceito da sociedade. São dois fatores que formam os desafios para a formação educacional dos surdos, certo? Esse é o direcionamento dele e é isso que ele vai desenvolver no argumento 1, é isso que ele vai desenvolver no argumento 2. No argumento 1 ele vai falar sobre a negligência governamental, por isso está aqui marcadinho, ó, argumento 1, e no argumento 2 está aqui, vai falar sobre preconceito, por isso que está marcadinho o argumento 2. Então, depois eu quero que você dê uma lida nesse argumento 1, nesse argumento 2 e verifique que, de fato, a tese será o direcionamento argumentativo para esse argumento 1 e para esse argumento 2. Por isso que ela tem esses dois conceitos na redação. Ser a opinião do autor referente ao tema e ser o direcionamento argumentativo. O professor está repetitivo? Sim, para que vossa senhoria grave. Pelo amor de Deus. Né? Enfie isso na sua cabeça. E você só vai conseguir enfiar isso na sua cabeça lendo essas redações do Tamil para verificar como é que elas funcionam. Isso é um dos meios para você conseguir fazer. Então, por favor, faça isso. Beleza? Olha só essa terceira aqui, né? A terceira introdução, a terceira redação que nós temos aqui no Guia do Mochileiro vai falar assim: historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Por que será, né? Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após terem ingerido bebida alcoólica. Bom, até aqui o professor percebe que o tema dessa redação é os efeitos da lei seca. Ele já começou a falar de trânsito, aí ele chega finalmente na lei seca, certo? E ponto. Aqui a gente consegue perceber o quê? A apresentação do tema. Daí de repente ele vem e fala: a maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. Ele falou que ali a lei seca, né, conseguiu reduzir o número de acidentes, e aí ele vem com a opinião dele referente ao tema. Que foi a maior fiscalização que foi dada por essa lei seca, né, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, argumento 2, permitiu que tal alteração fosse possível. Então, para ele, os efeitos da lei seca foram bons, justamente por conta da imposição de rígidos limites, certo? E também essa lei seca acabou gerando uma conscientização da população. Por isso que a gente conseguiu reduzir o número de acidentes no trânsito. Percebe a opinião dele aqui? A opinião dele então começa exatamente nessa parte da introdução. É a partezinha final. Então sempre você vai ter, queridos, na introdução da redação, a apresentação do tema, que é a primeira parte, e a tese, certo? Tudo isso compõe o quê? Compõe a minha introdução, certo? E essa tese é a sua opinião referente ao tema, é o direcionamento argumentativo, você não pode esquecer disso, beleza? Uma última aqui, só para a gente perceber, o professor pegou o guia e foi analisando, tá? Simples assim. Olha lá, aqui de novo é a formação educacional dos surdos, né? Plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Pois bem, qual que é a opinião dele referente ao tema mesmo? O que ela vai falar? Ela diz assim, essa pessoa, né? A Úrsula. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia, que garantia a garantia da educação, devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica, e à insuficiência estrutural educacional brasileira. Então veja bem, na opinião dela, por que nós temos problemas referente à formação educacional dos surdos? Primeira coisa, referente ao preconceito. Preconceito é um desses problemas que gera esse desafio para a formação educacional dos surdos. E também a insuficiência estrutural, né? A insuficiência de estrutura nas escolas para receber esses alunos. Essa é a opinião da Úrsula referente ao tema Os Desafios para a Formação Educacional dos Surdos. Está aqui o tema, e é isso que ela vai abordar no argumento 1 e é isso que ela vai abordar no argumento 2, de forma separada. Primeiro ela vai falar sobre preconceito, depois ela vai falar sobre, né, a insuficiência estrutural. Então leia o argumento 1 e leia o argumento 2, que você, cara aluno, vai perceber isso. Belezas? Então, dá uma olhadinha, belezas? No comentário dessa aula aqui,
Se você quiser fazer lá no Senec, na Senec Digital, se você quiser dar um comentário ao professor, falar, professor, agora ficou mais claro, né? Ou se você quiser me falar alguma dúvida, enfim, quiser mandar ali no inbox, pode mandar, não tem problema. Agora o professor aprendeu a mexer no inbox da Senec Digital. Então, pode mandar para mim, professor, agora ficou um pouquinho mais claro, tese ainda tem dificuldade, percebi o que é a tese, professor, meu, o céu abriu na minha mente, aqui eu consegui entender, né? Manda para mim se você tiver aí algum insight dessa maneira. Beleza? Caros alunos, beijos do professor Jeremias. É isso, bons estudos e fique com Deus, beleza? Valeu!